Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Você não está tendo uma ilusão de ótica. Eu não sou a pastora Denise. Amém? Ela é mais bonita, claro. Também não precisa se manifestar, né? É. Ela é mais bonita, ela é mais cheirosa, ela é mais baixinha, ela é mais brava, né? Mais brava então, já fala aí. Ai, queridos. Era pra ela estar aqui essa noite, mas houve uma pequena mudança aí. Ela, pra honra e glória do Senhor, ela conseguiu uma vaga num estudo. Se vocês não sabem, ela sofre de síndrome, de fibromialgia. E a fibromialgia, o que que é? É uma doença que ela não tem cura, e ela te dá dor no corpo constantemente. Então, às vezes quando você olha pra ela tá com a cara meio fechada, pode ser que ela esteja sentindo dor naquele momento. Não é fácil, você conviver com dor 24 horas por dia. Às vezes a pessoa até acostuma. Ai, Jesus. Mas, e ela tá participando de um estudo, e ela conseguiu essa vaga. Essa semana ligaram para ela e ela foi participar, e hoje era o dia da primeira sessão. Ela disse que tomou choque para tudo quanto é lado, na orelha, na barriga. Ela Irmãos, ela não, ela fala isso, mas ela gosta, porque ela comprou uma máquina que dá um negocinho que dá choque. Ela coloca nas costas os negócios lá, tal, os eletrodos, aí ela fica assim, liga o negócio lá e vai. Às vezes ela liga, tá muito forte, ela dá uns gritos. Aí ela fica pra mim: "Vamos brincar, vai, deixa eu te dar um choquinho". Eu falei: "Se liga, meu". Esse catar quem gosta de sofrer é ela, não sou eu não. Então era pra ela estar aqui hoje, mas ela não está, então estou eu. Vai ter que se contentar comigo, amém? Hã? Amém, irmãos? Que o Jé tá indo lá? Ai, Jesus. Essa noite nós vamos continuar, estamos encerrando já a campanha, os 7 óleos da unção, e nós estamos no último óleo, certo? Que é o óleo de unção de canela. O tema de hoje é renovando a nossa força através da unção de Deus. Ah, amém. A unção com óleo, ela especificamente fala sobre a unção. Vamos falar hoje especificamente sobre a unção com óleo de canela, uma fragrância que traz consigo uma história de fortalecimento espiritual, proteção e renovação. Assim como a canela era valorizada na antiguidade por suas propriedades espirituais e medicinais, também ela nos aponta para uma experiência de renovação e poder divino em nossas vidas. Amém? Abra o seu coração para receber nessa noite uma unção que Deus tem para cada um de nós. Eu creio, queridos, que Deus ele tem uma unção para derramar sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Uma unção de renovação, uma unção de transformação. E todas as ministrações, todos os óleos que têm sido, que foram ministrados durante essa campanha, eles têm nos preparado, eles têm nos. Temos sido ungidos para algo novo do Senhor, amém? Temos sido ungidos como igreja para um tempo novo, um tempo de transformação, um tempo de renovo, um tempo onde nós não vamos mais viver das unções passadas, mas nós vamos viver de uma unção nova. Vamos viver de algo novo que Deus tem separado para mim e para você. Amém, queridos? E é importante, é interessante que nós precisamos estar atento a isso. A unção da canela, ela fala de uma unção que a canela era um dos ingredientes ao qual foi preparado, ao qual foi usado para preparar uma unção que seria sido um óleo que seria derramado sobre a cabeça de reis, sobre a cabeça de sacerdotes. Amém?
A unção como símbolo de autoridade e poder. Em Êxodo 30, 26, 29, o Senhor disse a Moisés: toma o óleo de oliva puro e unge a arca da aliança, o altar e os sacerdotes, para que sejam consagrados. Nós vimos que o óleo da canela, assim como os outros aromas, era usado para consagrar e proteger. A unção era uma marca de autoridade divina, separando o sagrado do profano. Deus ele tem nesse tempo nos ungido, nos separado, nos preparado para que nós façamos algo diferente, para que nós façamos coisas grandes. Amém? Para que nós, como igreja, comecemos a tomar posse de todas as promessas que Ele tem nos dado. Para que nós, como igreja, como povo, como servos, comecemos a tomar com autoridade, reivindicar todas as promessas que o Senhor nos deu. As promessas que Ele nos deu, queridos, não estão perdidas e não estão esquecidas. Nós precisamos tomar elas com autoridade. Vamos tomar elas com fé. Vamos ter fé para que elas venham sobre as nossas vidas. Elas já estão sobre nós, mas para que nós comecemos a usar elas. Que nós começamos a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado. Na terça-feira no Chama, nós estávamos conversando, os homens, e foi colocado uma dúvida, uma sentença ou um questionamento de por que hoje, nos nossos tempos, não existem mais milagres como antigamente. E uma das respostas que foi dada é que nós, como seres individuais, muitas vezes estamos passando um tempo, estamos vivendo num tempo onde nós não temos mais, desculpe a redundância, estamos vivendo num tempo onde nós não temos mais tempo. Onde muitas vezes nós não temos mais tempo para nos consagrar, para buscar a presença do Senhor, nós não temos tempo mais para nos dedicarmos à obra do Senhor como era dedicada antigamente. Mas uma das coisas que foi colocada ali é que nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, a aprender a administrar o nosso tempo. Amém? Aprender a administrar o tempo, as 24 horas que nós temos, para que nós comecemos a nos consagrar, a nos separar, para que os milagres, as maravilhas e os prodígios de Deus comecem a acontecer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por que que isso acontece, queridos? A palavra do Senhor fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E muitas vezes nós nos encontramos com o nosso amor esfriando. Nós nos encontramos com a nossa com a nossa dedicação ao Senhor muito pragmática ou muito sem valor, porque nós nos dedicamos pouco, nós nos consagramos pouco, nós nós buscamos ao Senhor muito pouco. Mas essa unção, a unção com óleo de canela, ela fala que o Senhor está separando um povo. O Senhor separa alguém para uma obra diferente. Separa alguém para algo específico. E essa unção ela vem sobre as nossas vidas porque o Senhor está nos separando para algo específico nesse tempo. O Senhor está te separando, está me separando, está nos separando para algo que Ele quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, mas algo que vai não só alcançar a igreja, mas alcançar o bairro, a região onde nós estamos. Então, para isso é necessário que haja uma dedicação nossa. A unção era uma marca de autoridade divina, como eu disse, separando o sagrado do profano. O Senhor quer separar as nossas vidas, nós, sagrados, do profano, daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo dita. Nós não podemos mais ser influenciados pelo mundo. Nós temos que começar o quê? A influenciar o mundo. Eu não vou voltar na administração de alguns dias atrás. Mas
É importante que nós entendamos que eu sou separado, ou o Senhor está te separando, amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, o Senhor está te separando. Hoje nós somos chamados para reconhecer a unção de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos exercer a autoridade espiritual e proteção contra as investidas do inimigo. O Senhor vai nos dar autoridade espiritual e proteção, querido. Como foi falado há alguns dias atrás. A palavra do Senhor fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós, amém? Mas ela é a parte B do versículo. A parte A fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, sujeitar a Deus é a proteção que nós precisamos. E nós vamos resistir ao diabo, ele vai fugir da nossa pessoa. Vai fugir da nossa vida, vai fugir da nossa frente. A unção com óleo de canela é uma unção preparada para separar os indivíduos, para dar a eles autoridade, para dar a eles proteção. A unção com óleo de canela é um símbolo de cura e renovação. A unção com óleo de canela é uma fragrância que traz aroma de cura e aponta para uma renovação espiritual e emocional. Jesus foi ungido com esse óleo para cumprir a sua missão de cura e salvação. Amém? O Senhor quer nos curar. O Ismael e a Suelen foram embora? Tá com frio? Põe blusa. Brincadeira, brincadeira. Eu tava a gente tava interessante que eles mudaram de lugar. Eu tava vendo, a gente estava na adoração no momento, e eu lembro como que é, e eu vi como que nós somos muitas vezes, acostumados a certos ritos, né. Nós vamos e sentamos sempre no mesmo lugar. Por que isso? Eu tava vendo os jovens, eles sempre ficam ali, ó. Aí meu Marilene sempre aquele lado, é aquele negócio, o apóstolo falava: "Quer surpreender o pastor? Muda de lugar, ele vai achar que você não veio no culto". Oi? O Jé sempre tá lá, onde é que cadê? Quem tá lá? E a gente fica, eu tava vendo isso, é engraçado que eu tava ali olhando e eles fizeram isso. E a gente nós precisamos ser pessoas, nós não podemos ser, como é que eu posso dizer? Previsíveis, temos que começar a ser imprevisíveis. Amém? Porque o inimigo ele não, nada contra trocar de lugar, às vezes como eu falo, tá frio, o vento tá ali, mas a gente, nas nossas vidas, nós temos que ser imprevisíveis. Porque o diabo ele não muda as estratégias dele. As lutas que ele vai te trazer hoje, é as mesmas que ele vai trazer amanhã. Vai depender, o que vai mudar é a nossa resposta para com isso. A nossa resposta em meio à dificuldade, em meio ao problema. Em meio àquela a situação que muitas vezes nós passamos. E essa unção que nós estamos falando hoje, ela fala que é uma unção que traz uma renovação espiritual e emocional. Para que nós possamos ter autoridade, para que nós possamos ser homens e mulheres que vão agir com autoridade, que vão agir com intensidade naquilo que o Senhor tem preparado, naquilo que o Senhor tem prometido. É importante que nós estejamos sarados, curados emocionalmente e espiritualmente. Amém? Porque nós já ouvimos falar que a pessoa sarada ou curada, ela faz o quê? Ela cura. A pessoa ferida, o que que ela faz? Ela fere. Então essa unção que o Senhor está derramando em nós nesses tempos, ou nesses últimos tempos, nesses últimos dias da campanha, é uma unção que o Senhor quer nos preparar, nos sarar emocionalmente e espiritualmente, para que nós estejamos preparados para aquilo que Ele vai derramar sobre as nossas vidas, para aquilo que Ele vai fazer em nós. Queridos, o ano ainda não terminou. Nós estamos no mês de outubro. Amém? Dia 16. É isso? Dia 16, dia 22 é meu aniversário. Eu fico lá na firma, ó, falta 7 dias.
Ó, falta 6 dias. Eu falei pro meu patrão ontem, eu falei: "Ô, bem que a gente podia baixar um decreto aqui, né, no dia do aniversário a pessoa não vem trabalhar e ganha um bônus de R$ 1.000". Aí ele falou: "Legal, vamos sim, a partir do ano que vem". Falei: "Não, ano que vem não, a partir dessa semana". Amém? E é importante que nós entendamos que o ano ele ainda não acabou. Estamos chegando no final do mês de outubro, ainda faltam 2 meses e alguns dias para terminar o ano. E o Senhor ainda pode nos surpreender. O Senhor ainda pode te surpreender. Te surpreender. Amém? Ontem nós estávamos aqui no ensaio, ensaiando para o Pentecostes, e eu fui surpreendido. Eu descobri ontem que a Tabernáculos, eu estava falei: "Quê? É Tabernáculos?" É, não, é só para ver se o pessoal estava ligado. Hum. É? Você estava vendo se o pessoal estava preparado para. Eu fui surpreendido com a Gisele ontem que ela falou assim: "Ai, a gente canta uma música a vida toda e ela falou que não consegue falar uma frase". Eu falei: "Nossa, agora que eu percebi". Então esse tempo é um tempo ainda onde nós vamos ser surpreendidos, amém, queridos? E o Senhor ele quer nos surpreender de formas boas e agradáveis. Assim como a pessoa recebe um banho de fragrância que restaura o corpo, Deus nos unge com o seu espírito para restaurar as nossas forças e renovar os nossos corações. Amém? Renovar os nossos corações, para que nós tenhamos um coração limpo, temos um coração sarado, coração transformado para aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E nós estávamos falando sobre, falando na terça-feira no Chama, e deixa eu beber uma água aqui, irmão. E uma coisa que nós falamos foi que nós não podemos desistir. Não podemos desistir das pessoas que muitas vezes nós falamos uma, duas, três vezes Jesus para ela e ela não vem na igreja. Ou talvez ela já era da igreja e ela se afastou por alguma situação. Mas uma coisa que nós falamos é que nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê estratégia para que possamos alcançar essas pessoas, para que possamos ser um instrumento de Deus na vida dela, possamos falar do amor de Deus, possamos falar das promessas de Deus, mas sabendo que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Sabemos que quem vai convencer a pessoa de voltar ou não, de estar ou não, é o Espírito Santo. A unção com óleo de canela é uma fragrância com símbolo que atrai a presença de Deus. Ah, agora você trouxe água pra mim, Thiago? A minha garrafa não é feia não, irmão. Vou beber essa água aqui porque o Thiago trouxe. Vamos lá. Não colocou o dedo dentro não, né, Thiago? Gelada. Ele gosta de água gelada, eu não gosto de água gelada não, irmão. A unção de canela, com óleo de canela, é uma unção que atrai a presença de Deus. Amém? Que nós possamos atrair a presença de Deus nesse tempo. Que nós possamos nesses dias ou nesse final de ano atrair a presença de Deus de tal forma que nós sejamos encharcados da presença dele, que nós sejamos encharcados do amor dele, que aonde você passar, querido, as pessoas possam ver algo diferente em você e através de você. Que nós possamos viver experiências das pessoas chegarem até você e falar: meu, o que que você tem diferente? O que que você tem que eu olho para você e vejo algo diferente? Ou eu olho para você e não vejo o seu rosto brilha. O que está acontecendo? O que que tem? Aí nós vamos poder falar para a pessoa: isso é a presença de Deus. Que nós possamos nesse tempo ser encharcados, mergulhar na presença dEle, entrar na presença do Senhor cada vez mais. Que nós não venhamos só molhar os tornozelos,
nem os joelhos, mas que nós possamos nadar na presença dEle. Que esse tempo seja um tempo onde nós venhamos verdadeiramente conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. Nós temos passado por um tempo aonde, como eu falei no começo, precisamos aprender e aprender a remir o nosso tempo. Eu estava eu estava vendo falando com um rapaz esses dias, e eu preciso fazer algo e, cara, eu olhei pra gente e falei: "Meu, não tenho dia livre". E olha que a gente só tem o culto, o chama na terça e o culto de quinta. Mas a segunda-feira, geralmente, a gente deixa pra ficar em casa. A quarta-feira sempre arruma alguma coisa. Sexta-feira a gente tem aula de canto. A gente tá aprendendo a cantar, viu, irmão? Não é? A gente vai deixar. Vocês não vão sofrer mais com a nossa desafinação, né, Alex? Aleluia. Quem é que tá falando glória a Deus aí? Ô, Tutu! Ô, irmão! Ô, irmão! Mas são coisas que o quê? Não, mas não é pra que, mas é pra que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. É importante que haja que haja um dedicar. E talvez a gente olha pra nossa agenda e fala: "Cara, eu não tenho tempo, mas eu preciso aprender a arrumar tempo". Às vezes, alguma coisa a gente precisa abrir mão por um dia ou por um momento. Não abra mão do chama e nem do culto de quinta, amém? Talvez a gente tenha que abrir, que nem essa semana mesmo eu vou abrir mão da aula de canto, que eu vou lá pra conferência. Quem vai pra conferência no Jaraguá? Vocês estão sabendo que vai ter uma conferência no Jaraguá na Enemp, né? Amém? Quem quiser ir, 1 quilo de alimento não perecível. Tenho certeza que vai ser bênção pra sua vida e pra minha vida. E queridos, é interessante que essa conferência ela chegou no momento onde a gente está terminando a campanha. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente em nós. Não pela conferência, mas pela campanha, por aquilo que tem sido semeado desde o começo. Que mês foi que nós começamos? É março, né? 7 meses, 7 horas? Foi março, né? Março, ó, desde março nós estamos falando sobre óleo de unção, né? Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas cara, eu quero estar preparado para aquilo que Deus vai fazer, para o extraordinário de Deus. Amém? A canela é conhecida por seu aroma marcante, que simboliza a vida que exala a presença de Deus, atraindo a sua glória e a sua presença. A unção com óleo de canela nos convida a viver de maneira que a nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Que a nossa vida seja uma oferta agradável a Deus. Como a palavra do Senhor fala em Romanos, e eu gosto muito desse versículo. Romanos 12, 2, 1 e 2. Fala que nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício agradável, santo e agradável ao Senhor, que esse é o nosso culto racional. E eu gosto quando ele fala de um culto racional, fala de algo de nós fazermos algo com entendimento, sabendo por que nós estamos fazendo aquilo. E esse é um tempo onde Deus ele está nos chamando para que nós entendamos, para que nós saibamos aquilo que nós estamos fazendo. A unção, esses 7 óleos de unção que estão sendo derramados sobre nós, estão nos capacitando para que nós sejamos homens e mulheres jovens, maduros na presença do Senhor. O Senhor está nos levando a um nível de maturidade, onde nós muitas vezes, se nós olharmos para o mês de março ou para o começo do ano, nós vamos ver a diferença, o quanto nós já mudamos de lá para cá. O quanto nós já crescemos como indivíduo, como homem, como mulher, como servo e serva do Senhor.
Então eu creio que o Senhor ele está trazendo uma maturidade para as nossas vidas, para aquilo que Ele vai fazer, para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós nesses tempos, nesses dias que vão vir. Mas é necessário que nós peçamos ao Senhor e falemos, Senhor, eu quero essa unção, eu preciso que o Senhor derrame essa unção sobre mim. Eu quero transbordar a sua presença. A palavra fala, nós vemos aqui que a unção com óleo de canela, ela atrai a presença, ela exala a presença do Senhor, então que nós possamos exalar a presença do Senhor aonde quer que nós formos. E a canela, ela é algo, tem gente que não gosta do cheiro da canela. Eu gosto do cheiro, eu não gosto do sabor. Se for fazer bolinho de chuva e colocar canela, irmãos, eu não vou comer o bolinho de chuva. É desperdício. Então faça sem açúcar também. Eu gosto dele seco, sem nada por cima. Viu? Fica a dica aí, ó. Não, sem açúcar. O quê? Vai colocar um monte de açúcar só pra mim não comer, né? Canela? Não tem problema, eu bato nela assim, até derrubar. Cara, eu sou uma pessoa assim que eu sei que eu sou meio chato de vez em quando. Eu sou um cara que come a bolacha recheada, mas tira o recheio. Tá rindo do que, Alex? Não, eu tiro o recheio e não como. Eu deixo no canto assim, ó. Geralmente quem come é dos meninos, né? Eles que, meu. Então, assim, por mais que às vezes as pessoas. O cheiro da canela, ela, meu, se você derrubar um pouco de canela aqui, ela vai. A fragrância vai, meu, se espalhar. E é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Que nós sejamos encharcados dele de tal maneira que aonde nós chegarmos, nós possamos exalar o cheiro dele. Nós possamos espalhar a presença dele. Que aonde você. Querido, eu quero crer em nome de Jesus que nós vamos voltar a um tempo onde você vai passar numa rua de um lado e se tiver alguém endemoniado do outro, ela vai cair endemoniado, vai se manifestar. Se tiver alguém precisando de cura, ela vai ser curada, ela vai correr até você e falar assim, irmão, ó, meu querido, eu não sei o que você tem, mas ora por mim porque eu preciso ser curado. Mas para que nós vivamos esse tempo, é necessário que haja um dedicar nosso. É necessário que haja uma disposição nossa de remirmos o nosso tempo, de administrarmos o nosso tempo de forma correta para que possamos agradar o Senhor. Amém? Às vezes nós perdemos o tempo com várias coisas que são fúteis, que não são necessárias naquele momento. Que o Senhor, ele, através do Espírito Santo, ele possa nos incomodar quando nós estivermos fazendo algo que não vai glorificar ou estivermos perdendo tempo. Vamos colocar assim. Poderemos estar fazendo algo que vai glorificar o nome do Senhor, mas estamos fazendo algo que é supérfluo, que pode ser deixado para depois. Então, que o Espírito Santo possa trazer em nós essa consciência. Que eu e você possamos ter essa consciência de aprendermos a remir o nosso tempo. Amém? Como eu li aqui, a unção com óleo de canela nos convida a viver de maneira que nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor. Assim também, uma vida ungida exala o aroma de Cristo, atraindo a presença de Deus. Busque viver uma vida que seja um perfume agradável a Deus. Seja alguém que, pela sua atitude e fé, atraia a presença do Senhor para o seu lar, para o seu trabalho e para a sua comunidade. Busque viver uma vida que seja um perfume agradável ao Senhor. Amém? A gente, a gente fala muito, né? A palavra fala que nós devemos ser quente ou frio. Se for morno, o que o Senhor vai fazer? Ele vai vomitar. E quando a gente fala quem tem estômago fraco aqui, levanta a mão. A senhora tem estômago fraco? Então vai colocar os bofs pra fora agora. Pera aí, deixa eu falar.
Não, não vai não, em nome de Jesus, tá repreendido. Aí pôs o bofe: "Ah, não sei nem o que ela comeu, vai que ela". Mas quando ele fala de colocar pra fora algo, é algo que tá fazendo mal, é algo que não desceu legal. É, aqui já tivemos aquela sensação de enjoo, aquela sensação de, cara, sabe, uma sensação de algo que eu e você não sejamos isso. Que eu e você não sejamos essa sensação no Senhor. Que nós sejamos quente ou frio. Que nós sejamos quente em nome de Jesus, amém? Para que nós não façamos mal a Ele. Para que a nossa vida seja verdadeiramente um cheiro agradável, suba com um aroma suave ao Senhor. Que as nossas atitudes, elas possam, exalar a presença do Senhor aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós formos, como homens e mulheres sarados, homens e mulheres que têm a sua vida espiritual, sentimental saradas. Pessoas que aonde vão passar, elas podem ouvir várias coisas ou o inimigo pode trazer aos seus ouvidos muitas palavras ruins ou muitas notícias ruins, mas isso não vai te influenciar. Isso não vai me influenciar, porque nós somos homens e mulheres com o nosso emocional sarado, com o nosso espiritual sarado. Amém? Glória a Deus. Tá vendo? Você não dá amém, irmãozinho lá fala. Viu, Alessandra? Prende. Terra. Eu quero ver quando ele começar a aprender a rodopiar aqui no meio. É? Tá no manto aí, sair rodando que nem um peãozinho. Então que nós possamos verdadeiramente ser essas pessoas saradas. Homens e mulheres que não vão, eh como disse a apóstola domingo, se ela não tivesse o seu coração sarado e soubesse quem ela era, ela teria se entristecido com a palavra que ela ouviu. Que nós possamos ser assim, queridos. Que nós possamos ser pessoas que vão ter o seu coração sarado, firme na rocha, sabendo quem nós cremos. Porque dias maus virão, as palavras más virão, notícias ruins virão, mas elas não nos abalarão, amém? A notícia ruim não pode te abalar. E quando nós somos pessoas separadas, transformadas, as coisas ruins elas não vêm sobre nós. Elas podem até chegar, mas eu quero crer em nome de Jesus que nós seremos como aquele jovem, né? Que o que servo do profeta, que viu aquele monte de gente, monte de soldados querendo atacar eles, e ele morrendo de medo, virou pro profeta e falou assim: "Olha mas a gente vai morrer". Tô usando minhas palavras, tá, querido? E o profeta olhou para ele e falou assim: "Ô jovem gafanhoto, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, que maior é aquele que está conosco que aqueles que estão no mundo". E ele viu, os olhos dele foram abertos, ele viu. Atrás da multidão de soldados, ele viu uma legião de anjos que estavam para guardar a vida deles. Então, que os nossos olhos possam ser abertos, para que nós possamos ver e enxergar que aquele que está conosco é maior do que aquele que está nos cercando. Aquele que te guarda, querido, é muito maior do que aquele que tenta te atacar. Amém? Que nós possamos ser homens e mulheres que têm esse emocional sarado. Hoje nós aprendemos que a unção com óleo de canela é mais do que uma cerimônia. É um símbolo de autoridade, cura e presença de Deus em nossas vidas. Deus quer nos ungir para que sejamos fortalecidos, restaurados e que a nossa vida seja um aroma agradável a Ele. Amém? Se você deseja experimentar essa unção renovadora, que você possa abrir o seu coração nessa noite e se entregar ao Senhor e pedir a Ele que Ele te unja com óleo, com esse óleo especial, que a unção de Deus seja sobre você, te fortalecendo e te capacitando a viver uma vida de vitória e de propósito. Amém, queridos? Que nós possamos ser ungidos para que possamos viver uma vida de vitória e de propósito na presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé neste momento em nome de Jesus.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Vou orar por você neste momento. Senhor, que o Senhor venha nos encher com o teu espírito nessa noite. Que o Senhor venha nos ungir com óleo de canela que faz a nossa vida um aroma de louvor e adoração, Senhor. Que o Senhor venha nos ungir com este óleo que vai nos fortalecer, nos trazer cura emocional, cura espiritual, cura na área sentimental. Senhor amado, que nós sejamos homens e mulheres, jovens, adolescentes, que nós sejamos pessoas saradas, Senhor amado, na tua presença, que nós possamos, Senhor amado, nos encharcar da tua presença e exalar o seu perfume aonde quer que nós formos, aonde nós passarmos, que nós sejamos um referencial daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor vai fazer. Nós queremos te pedir, ó Pai amado, nessa noite que o Senhor venha derramar da tua unção sobre as nossas vidas, nos separando, Pai amado, nos ungindo e nos separando para que nós possamos viver os propósitos do Senhor nesse tempo, que nós possamos viver as maravilhas do Senhor nesse tempo, que nós possamos, Senhor amado, ser como indivíduos, homens e mulheres que vão aprender a remir o seu tempo, a ter um tempo de qualidade na presença do Senhor. Pai amado, nos ensina, através do Teu Espírito Santo, a nos dedicarmos mais ao Senhor, a nos dedicarmos mais à Tua obra, à Tua vontade, àquilo que o Senhor deseja. Que os nossos corações possam estar abertos, Pai amado, para aprender a depender do Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha derramar a tua unção, a tua graça sobre as nossas vidas. E que, Senhor, essa campanha, nós temos certeza, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor está trazendo uma maturidade para as nossas vidas. O Senhor está nos tornando homens e mulheres maduros na tua presença, que não vão, Senhor amado, se abater por palavras contrárias à tua vontade, palavras que tentam nos entristecer, mas nós seremos e somos e seremos homens e mulheres maduros que vão ser amados pelo seu coração, guardados na tua presença, guardados no Senhor, para viver os propósitos do Senhor nesse tempo. É o que nós te pedimos, Senhor amado, e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.